Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique Frank e hoje eu vou falar um pouco para vocês de como utilizar as ferramentas de AI para auxiliar o seu desenvolvimento e também se essas ferramentas vão roubar o seu emprego ou não, tá? A gente vai passar detalhado aí quais ferramentas existem no mercado, a gente vai falar um pouquinho do chat GPT também, que está bastante em alta, e também, ao final, vai responder a pergunta das vantagens e as desvantagens de se utilizar essas ferramentas, tá bom? Começando então, não se esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, sigam as minhas redes sociais para mais conteúdos. Isso ajuda muito o algoritmo a entender que vocês gostam do conteúdo, que vocês veem valor no que eu estou fazendo aqui e faz com que essa distribuição seja muito mais efetiva para outras pessoas, que mais pessoas consigam me seguir e consigam compartilhar desse conteúdo também, tá bom? É isso, vamos então. Um dos mais recentes avanços aí que a gente teve no processamento de linguagem natural, ou NLP, Natural Language Processing, é o surgimento aí das LLMs, que são as Large Language Models, que é basicamente aí modelos que utilizam aí de uma série de conjuntos de dados pré-treinados para poder produzir textos, produzir códigos também, tentar identificar ali o que a outra pessoa está falando e tudo mais. Bom, e uma evolução natural aí que a gente teve das linguagens naturais, do NLP, né, Natural Language Processing, é de fato o surgimento de novos modelos de linguagem, que são os LLMs, ou Large Language Models, tá? E dentre esses modelos a gente tem alguns modelos mais conhecidos aí de mercado. Eu vou passar alguns outros modelos que a gente tem, além do chat GPT, mas a gente tem principalmente aí o BERT do Google, o GPT-2 da OpenAI e também o GPT-3, que é um dos mais recentes aí. O chat GPT ele foi criado com base no GPT 3.5, tá? Então é uma versão mais atualizada aí sobre o modelo. Lá no site também eles contam ali quais são as variações dentre cada versão, tá? E aí tem uma série de startups que estão sendo pioneiras no desenvolvimento dessas LLMs, que são a OpenAI, a Hugging Face, Cohere, AI21 Labs, e essas estão utilizando aí das ferramentas de LLM com 1 bilhão de parâmetros diferentes, né? Então, elas estão conseguindo desenvolver modelos muito mais elaborados do que os modelos antigos. E agora, como a gente tem um grande volume de dados, uma grande qualidade em alguns tratamentos de dados, a gente consegue fazer esse processamento com vários arquivos, tá? A gente vai ver aqui alguns robôs que olham para artigos científicos, olha também para poemas, olha para repositórios no GitHub, né, de código aberto, códigos comentados e tudo mais, e com base nisso ele consegue fazer aí uma série de outputs. Então vamos para o nosso queridinho, né, o ChatGPT. Ele foi criado aqui próximo ao Natal de 2022, que é uma evolução aí do GPT, que é a versão do GPT 3.5, e ele também é uma LLM, que é utilizada aí para processamento de linguagem natural, que utiliza de uma IA generativa para produzir vários textos, né? E é muito difícil você pegar e distinguir o texto gerado ali pelo GPT e o texto gerado por um humano. Tanto que às vezes você pode até pensar que tem uma pessoa ali por trás dos panos, né, escrevendo ali, respondendo você, mas na verdade é só um robô treinado, tá bom? Hoje, o ChatGPT ele também acumulou milhões de usuários, né? Tanto que no dia de hoje, que eu tô fazendo esse conteúdo, eu queria mostrar para vocês aqui o ChatGPT funcionando e tal, mas ele tá offline. Então talvez eu tenha que pegar um outro dia para mostrar para vocês, mas eu entrei lá no site, ele tá fora do ar porque eles não conseguiram escalar tanto a aplicação. Acho que tem muita gente usando e os servidores não estão dando conta e por isso que tá fora do ar, tá bom?
E aí o que, que você consegue fazer com o chat GPT, né? Se você pedir para ele escrever sobre qualquer coisa, pô, para ver se tem algum bug no seu código, escrever um livro, escrever um poema, tudo mais, você consegue. Tanto que recentemente pessoas até lançaram. Teve um cara que lançou um livro inteiramente escrito pelo ChatGPT, e aí utilizou de outras ferramentas também de AI para fazer a capa do livro. É bem bacana aí esse projeto. Aí, esse cara criou aí o livro Alice and Sparkle, que é o Amar Hash, que é um designer aí norte-americano. E ele criou esse livro em 3 dias, utilizando aí do chat GPT. Então, pô, uma aplicação super legal. Foi bastante polêmico quando esse cara publicou esse livro, né, e deixou à venda. Bastante gente criticou aí a atitude dele e tudo mais, por não ter sido ele que escreveu o livro de fato, foi a própria inteligência artificial. Mas eu, como sou de tech, né, eu achei uma sacada fenomenal. Esse cara deve ter vendido muito desse livro. É um livro criado aí para crianças, né? Provavelmente para falar ali um pouco como que é essa interação com os robôs e tudo mais. Então, pô, um projeto extremamente legal. Essa capa aqui também muito bacana, né? Ele criou aí utilizando também a inteligência artificial, né? Não foi ele que desenhou essa capa. E mostrando que de fato aí você consegue gerar valor utilizando as ferramentas, né? Não é pegar ali e entender que isso vai substituir o seu trabalho e tudo mais, mas sim que você pode utilizar isso para algo positivo, tá? Então, pô, toda aquela tarefa operacional de escrever o livro, fazer a revisão, ver se tá tudo certo, o texto, as pontuações e tudo mais, ele delegou isso aí pro robô, né? Então o robô, ele fez toda essa tarefa operacional e um pouco da parte criativa também para o desenvolvimento do livro. Então é um projeto bem legal, né? Tem vários exemplos também de poemas de Shakespeare. Se você pedir ali para o chat GPT criar um poema para você, ele também vai criar, tá? Aqui, como vocês podem ver, o site dele está offline. Ó. E aí ele até aparece uma mensagem aqui, né? Tipo, por exemplo, escrevam um soneto sobre o status do chat GPT. Isso aqui foram eles mesmos que colocaram. E aí ele cria aqui um soneto, que é como se fosse um pequeno poema aí. E aí ele também fala aqui um pouquinho do que aconteceu, né? Porque que deu o erro e tudo mais. Deixa eu dar um F5. Olha lá. Ele consegue também, ó, escrever um anúncio de TV sobre o status do chat GPT, né? Então, começa a escrever aqui, pô, como que seria esse anúncio, todo o roteiro do anúncio, né? E aí, enfim, é bem bacana aqui. Até mesmo quando tem o erro, eles trazem uma forma de deixar isso aqui mais legal e interativo, né? Aí aqui agora ele acabou de escrever, e eu também dei um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês lerem. Mas ele fala aqui, ó, que o anúncio começa aí mostrando um site do chat GPT, né? E depois mostra aí um escritório cheio de engenheiros trabalhando para tentar resolver aí os problemas, né? E aí começa uma voz, né? A AI, estamos dedicados aí para trazer o melhor da inteligência artificial, né? A tecnologia da inteligência artificial e que os engenheiros estão trabalhando aí dia e noite, incansavelmente, para garantir que o chatbot sempre esteja de pé e funcionando, né? E aí também que vai estar totalmente disponível, né, para tirar as dúvidas e também trazer insights interessantes, tá bom? E aí a câmera corta para mesa com um pouquinho de um cara tomando um café e depois faz uma faz uma mensagem aqui e fecha com a logo da OpenAI, né? Então, pô, até uma estratégia de marketing aí você consegue trazer aqui através do chat GPT. Claro que assim, não necessariamente é a melhor ideia de marketing existente, muito provavelmente não, mas são sugestões, né? Então, pô, você tá sem ideia, não sabe o que fazer e tudo mais, você pode vir aqui e ele vai tentar trazer algumas soluções. E, assim, o chat GPT, ele é uma ferramenta
principalmente o GPT 3.5, ele é uma ferramenta utilizada que você pode pegar ela e consumir em outras aplicações. Então, vai ainda sair uma série de funcionalidades a partir desses construtores de texto, tá bom? Então, essa aqui não é a funcionalidade final, e sim somente um começo aí para a utilização da ferramenta, tá? E aí vai muito da criatividade dos desenvolvedores para onde eles querem direcionar isso aqui, beleza? E aí, falando um pouquinho mais, uma coisa muito interessante do ChatGPT é que ele consegue também programar, né? E aí que veio a dúvida de muitas pessoas perguntando se o ChatGPT vai substituir o seu emprego, né? Se você vai perder o emprego, se pô, vai acabar a área de tecnologia por conta dele. E eu digo que não, tá? Eu vou passar com mais detalhe depois o porquê disso, mas eu não acho que ele vai substituir. Acho que é uma ferramenta que vai vir para complementar e tirar muito das tarefas operacionais. Eu pesquisei aí em vários sites, teve um cara da Microsoft também, né, o CEO lá de inteligência artificial, que falou que o ChatGPT não é uma ferramenta tão disruptiva assim, que ela é baseada numa ferramenta que o Google tinha ali desde 2017. Então, assim, as coisas não vão mudar da noite para o dia, mas elas vão ir melhorando aí ao longo do tempo, né? Então, entenda que essas ferramentas de LLM, né, vão ser ferramentas que vão ajudar você a produzir melhores códigos, a escrever aí e evitar bugs, escrever melhores documentações, mas não que vai ser algo que vai substituir você, tá bom? Eu acho que o pensamento crítico, a inteligência artificial ainda está bem distante de alcançar, e isso ainda vai ser a gente que vai desenvolver, tá bom? E aí, pô, ele pode desenvolver em várias linguagens, né? Então, já tem ChatGPT que cria jogo, jogo de xadrez, e utiliza várias linguagens, né? Utiliza Python, C, JavaScript, PHP, HTML. Então, como ele foi treinado com várias linguagens, ele consegue escrever códigos em várias linguagens também, sendo um dos pontos positivos aí que você tem no ChatGPT. Ele consegue também criar sites, né? Então, pô, às vezes você quer criar uma página web do zero, o ChatGPT consegue fazer isso para você, e até mesmo aplicativos para celular, né? Então, pô, já teve ali pessoas que testaram a criação de aplicativos e o ChatGPT conseguiu construir alguma coisa, tá bom? Lembrando aqui que, assim, o que a gente vê de coisas magníficas, assim, que, pô, o cara fez um jogo ali, fez um site, fez um aplicativo, depois de muito teste e erro, tá? O robô ele não vai acertar 100% dos casos, mas tem alguns casos ali que de fato saltam aos olhos, né? Você vai ter ali, pô, quem que imaginaria um aplicativo sendo construído automaticamente por um código, né? Então, é muito bacana aí essa interação do ChatGPT para a construção de coisas novas, né? E bom, quais são as outras ferramentas de mercado além do ChatGPT ou do GPT 3.5? A gente tem o OpenAI Codex, que é uma ferramenta aí baseada no GPT-3, que alimenta o GitHub Copilot. E essa é uma ferramenta que é utilizada no próprio GitHub para gerar os códigos em ambiente de desenvolvimento, podendo utilizar aí, ó, dentro do VS Code, Neovim, JetBrains, né, com PyCharm ou outras ferramentas, e até mesmo na nuvem com o GitHub, tá? Então ele consegue escrever códigos em vários idiomas, incluindo aí o JavaScript, o Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript, tá? Consegue até mesmo desenvolver código para Bash. E esse modelo ele é treinado aí com bilhões de linhas de código disponíveis aí em domínio público de repositórios do GitHub, tá? Então é uma ferramenta bem legal aí que você consegue desenvolver os códigos também. Ou seja, não é só o ChatGPT que existe para fazer código, e uma ferramenta aí que tem integração direta com o próprio GitHub, né? Então eu acredito que cada vez mais você vai ver
ambiente de desenvolvimento utilizando dessas ferramentas para fazer sugestão de código, refatoração de código, né? Então, por exemplo, hoje, quando você fala de refatoração de código, que é pegar o código e deixar ele mais bonitinho, identado, tudo certinho, você tem ali ferramentas que utilizam como base algumas premissas, né? Então, pô, a linha não pode ter mais de 300 caracteres, ou sei lá, tem que dar um tab ali para identar melhor o código, colocar uma chave para ficar mais bonito, coloca a chave em uma linha e depois coloca o código embaixo. Então ele utiliza uma série de premissas assim que são marteladas para dizer se o seu código tá bom ou não e para refatorar. Mas com essas ferramentas aí de linguagem, você consegue, escrever o seu código de outra forma. Ele vai entender melhor qual que é a situação que você tem no código para refatorar esse código de maneira melhor. Então a gente tem uma série aí de aplicações, né? Ele pode até mesmo prever aquilo que você vai escrever, né? Então, às vezes você está escrevendo uma query ali e tudo mais, ele consegue prever o que você vai escrever para frente, e aí talvez você consiga até dar um tab e ele auto-preencher. E até mesmo você escrever com uma linguagem de alto nível, né? Então, por exemplo, preciso fazer uma consulta para saber os alunos que me pagaram no mês anterior a mensalidade. Tá? E aí ele consegue pegar essa informação e já criar uma query no banco. Né? Então, conseguir fazer uma consulta ali em SQL para achar essa informação. Se ele tiver que fazer join entre tabelas, se ele tiver que fazer filtros e tudo mais, ele vai escrever ali já essa fórmula pronta. Tá? Então, vai auxiliar sem que você tenha que entender tão a fundo algumas linguagens de programação, tá bom? Além disso, a gente tem o Tab9 também, que não é uma ferramenta end-to-end, desenvolvimento de código, mas sim uma ferramenta de preenchimento automático, que foi desenvolvida em Rush pelo Jacob Jackson, que era um estudante ali da Universidade de Waterloo, tá? O Tab9, ele evoluiu para uma ferramenta mais completa de conclusão de código baseada em AI. Antes, ela não era tão evoluída assim, tão inteligente. Além disso, a gente tem a Code T5, que é um modelo de linguagem de programação aberto, construído aí pelos pesquisadores da Salesforce, e ele é baseado na estrutura ali T5 da Google. Então é Text to Text Transfer Transformer. Então ele basicamente pega texto, converte em texto e traz aí um output que o cliente gostaria, tá? A pessoa que está utilizando a ferramenta ele gostaria de obter. E aí, para treinar essa ferramenta, foram utilizadas aí mais de 8 milhões de instâncias de código, incluindo comentário de usuário, repositórios de GitHub público, né? Então, você consegue construir ali um código extremamente comentado, detalhado. Claro que assim, teve que ter uma seleção ali do que é um bom detalhamento, o que é um bom fatoramento de código para poder fazer isso. Mas esses códigos aí incluem aí o Ruby, o JavaScript, Go, Python, PHP, C, C Sharp, além de conjunto de dados do BigQuery, tá bom? Que é a ferramenta ali de dados da própria Google. E aí essas ferramentas, ela conta com Text to Code Generation, então ele consegue gerar código a partir de uma linguagem natural. Então é aquilo que eu falei para vocês. Preciso consultar quais alunos me pagaram no mês de setembro. Aí ele consegue já gerar uma query com base nisso e já dá um display ali e mostra para você quais foram os alunos que pagaram para você. Autocompletar códigos também é uma coisa que essa ferramenta consegue fazer de maneira correta. E também a sumarização de códigos, né? Então, por exemplo, fazer uma documentação explicando o que é aquele código, o que aquele código faz através de uma linguagem mais natural, para que consiga ser bem documentado ali o que está acontecendo naquelas linhas de código. Além disso, a gente tem o Polycoder também, que é uma ferramenta aí de código aberto da OpenAI, que foi desenvolvida aí pelos pesquisadores da Carnegie Mellon. Ela é baseada no GPT-2 da OpenAI, que é
treinado aí numa base de código de 250 GB em 12 linguagens de programação diferentes, tá? Essa ferramenta, ela, dentre essas que eu mostrei, ela é a única que está explicitamente aí de código aberto, né? Então você consegue acessar o código dela, consegue utilizar livremente essa ferramenta, sendo que algumas outras você tem ali uma licença que tem que ser paga anualmente para poder utilizar, tá bom? Então é uma ferramenta bem legal aí de código aberto que vai trazer muita novidade para quem quer desenvolver. E aí, só para fechar, a gente tem uma ferramenta também chamada Cogram, que ela é de uma startup de Berlim, que basicamente te ajuda a gerar códigos para cientistas de dados e programadores de Python, né? Gerando ali consultas SQL em Jupyter Notebook. Então, pode ser que no futuro a gente tenha alguma integração ali com o próprio Jupyter, uma integração nativa, uma integração também com o Databricks, que é uma ferramenta que a gente tem aí para poder codificar na parte web, né, na parte em cloud. E você consegue fazer aí uma série de consultas em SQL, consultas complexas, suportando SQLite, PostgreSQL, MySQL e o Amazon Redshift, que são ferramentas aí, de fato, para fazer consultas em bancos, tá? E aí, além disso, ele consegue fazer também até mesmo visualizações, né? Então ele utiliza ali algumas bibliotecas mais comuns, como o Matplotlib, o Plotly ou o Seaborn do Python, para fazer visualizações através desses dados, interpretando a linguagem natural que a pessoa que escreveu ali o texto queria ter de visualização, tá bom? Então ele basicamente pega uma linguagem, por exemplo, quero montar um gráfico mês a mês dos alunos do terceiro ano que me pagaram a mensalidade em dia, por exemplo. Aí ele já faz a query lá no banco, então obtém os dados no banco, traz esses dados, faz o tratamento e ao mesmo tempo também já utiliza essas bibliotecas aí do Python para gerar as visualizações gráficas que eu pedi para ele, tá bom? Mas claro, não são ferramentas em estado da arte, tá? Que você vai conseguir falar alguma coisa e ele já vai construir para você de primeira vez, corretamente, tudo que você queria, tá? Até porque isso depende muito dos dados que você tem e de outras informações. Mas são ferramentas em desenvolvimento. E sempre no começo é assim, né? As ferramentas elas falham, tem horas que elas funcionam muito bem. E aí, ao longo do tempo, as máquinas vão aprendendo com os erros, né? Os programadores também vão aprendendo com esses erros e vão trazendo soluções mais efetivas aí no longo prazo, tá? Então, não pense aqui que o ChatGPT, o Cogram, Polycoder, o Codeit5, Tab9 e o OpenAI funcionam 100% do tempo de maneira excelente, tá? Eu acho que é muito longe disso. É mais uma são ferramentas, né, que estão sendo desenvolvidas e que elas estão sendo a todo instante treinadas para melhorarem e trazerem resultados mais eficazes, tá bom? E aí, só para fechar, vamos então para as vantagens e desvantagens. Eu já comentei algumas delas ao longo desse conteúdo. Se você foi inteligente bastante, você conseguiu captar algumas coisinhas, mas eu vou reforçar para vocês aqui no detalhe sobre todas as vantagens e desvantagens que a gente tem nessas tecnologias, tá? A primeira delas, que eu acho essencial como vantagem, é a redução de atividades operacionais. Então, todo trabalho tem atividades operacionais. Por exemplo, a documentação de um código, né? Muita gente não gosta de documentar código. Eu mesmo já tive pesadelos aí com documentação de código, né? Às vezes você vai desenvolvendo ali e, fica muito grande. E depois para você pegar e documentar tudo aquilo, dá um trabalho gigantesco. E aí você pode utilizar dessa ferramenta para, por exemplo, documentar o seu código, pegar um código que você fez e criar uma frase ali que explique mais correto o que aquele código faz. Você pode utilizar aí também através da ferramenta para gerar essas documentações, tá? Então, como eu falei, tem autocompletar textos, identificar bugs e correção de código. Você pode, por exemplo, ao invés de escrever
uma consulta SQL do zero, você pode escrever um texto e aí ele gera para você essa consulta SQL. Às vezes você tem que escrever numa linguagem que você não está tão habituado, essa ferramenta vai traduzir o código para você. Ela consegue fazer isso de maneira inteligente, né? Porque ela foi treinada em várias linguagens e isso, salva muito tempo, né? Basicamente, vai aumentar a produtividade, né? Então, eu vejo um aumento muito claro de produtividade dos programadores. Então, deixar de ficar com aquelas tarefas básicas e focar mais no que é essencial. E aí, só direcionar e utilizar essas ferramentas para ajudar no dia a dia. Como eu falei, tradução de código entre linguagens. Então, por exemplo, eu tenho um código ali feito em Python. Só que por algum motivo, eu preciso mudar ali para a linguagem R. Ou o contrário, né? Vice-versa. Eu consigo fazer isso aí com a ferramenta de LLM, tá? Então, essa ferramenta vai entender o que eu fiz no primeiro código, vai jogar ali para o segundo código, mesmo sem eu precisar saber sobre R ou Python, né? Então, eu consigo utilizar ali como se fosse um tradutor de código para mim, e eu acho que isso ajuda muito, porque até eu entender como que funciona a outra linguagem, eu demoraria muito tempo, né? E todo esse processo de transferência de uma linguagem para outra, ou até mesmo transferência de ambiente de desenvolvimento para ambientes de produção, você pode perder muito tempo fazendo algumas refatorações e tudo mais, que esse código e essa ferramenta de AI, né, pode prover para você de maneira muito mais rápida. Além disso, identificação e resolução de bugs, né? Então, por exemplo, se você tiver um código ali que você quer identificar se tem algum bug, ou você tem algum bug já e quer identificar o que deu errado, você pode copiar esse código, joga lá no ChatGPT ou outras ferramentas, e ele vai trazer para você automaticamente o que pode ser que deu problema, né? Então, eu entendo aí que seja uma nova ferramenta de testes também. Eu já vi testes de vulnerabilidade também, então testes de segurança para ver se tinha algum problema ali, alguém poderia hackear, encontrar alguma informação indevida, e aí o ChatGPT também consegue fornecer instruções em relação a isso, né, e tirar essas vulnerabilidades, o que é algo extremamente relevante para quem não conhece tão bem aí de segurança, né, da informação, não trabalha diretamente com segurança, e é um tema que está extremamente em alta hoje em dia, né? Então você consegue ter uma revisão ali da parte de segurança do seu código de maneira automática utilizando uma ferramenta, tá bom? Além disso, ela também auxilia o seu desenvolvimento, né? Então, às vezes você tem que fazer uma tarefa que você já sabe de cor e salteado como que faz, né? Tem que desenvolver um código ali para fazer algumas operações matemáticas e tudo mais. Você poderia simplesmente escrever uma frase e aí essa automação vai escrever todo esse código para você na linguagem que você quer, de maneira mais otimizada possível, né? E com isso, a gente consegue também fazer com que o nosso código ele escreva em linguagens de baixo nível. Então, por exemplo, eu quero otimizar o meu código em Python. Então, ele está demorando muito para rodar. E aí eu sei que em outra linguagem, por exemplo, esse meu código ia rodar muito mais rápido, né? Ou gostaria de testar se nessa outra linguagem roda mais rápido ou não. Essa ferramenta, ela vai conseguir traduzir todo esse código que você tem para uma ferramenta de baixo nível. E aí você consegue ganhar muito em desempenho. Então é muito, muito bacana aí essas aplicações do LLM. E aí, as desvantagens que eu falo é que, basicamente, hoje ela está suprindo funcionalidades específicas, né? Então, eu coloco exatamente o que essa ferramenta tem que fazer, e aí ela vai desenvolver especificamente aquilo que eu falei, né? Hoje, essas ferramentas não desenvolvem por conta própria, né? Então, preciso fazer um site, adicionar uma funcionalidade no meu site, mudar o layout e tudo mais. Eu consigo fazer alterações específicas, mas eu não consigo fazer um site completo aí, com todas as funcionalidades que tem, como se eu fosse desenvolver com os programadores. Então fica tranquilo, essas ferramentas não vão roubar o seu emprego, pelo menos por agora, né? Elas podem evoluir cada dia mais, mas eu acredito que vão ser coisas que vão ajudar você a fazer um trabalho de maior qualidade
e gastar menos tempo com tarefas operacionais, tá? E aí, o que vai acontecer também de desvantagem é que o mercado vai estar cada vez mais seletivo nas pessoas que ele vai contratar. Então, ele não vai contratar desenvolvedores que façam tarefas muito operacionais ou básicas. Eu acho que vai ter cada vez menos espaço aí para profissionais muito juniores, né? E vai ser exigido cada vez mais especializações. Então, tentar suprir os gaps aí que essas ferramentas não vão conseguir atender. E aí você vai ter que ter programadores com conhecimento mais a fundo das linguagens, de várias linguagens também, né? E esse cara vai ter que se destacar em algumas formas, né? Então, justamente no pensamento crítico, numa estruturação mais organizacional do seu código, do seu projeto, e justamente sair fora da caixa de codar ali funções simples que uma ferramenta poderia utilizar no lugar. Isso vai ajudar muito na agilidade de projetos, né? Às vezes um projeto que demorava 6 meses, você consegue desenvolver ali em 4 meses com o auxílio dessas ferramentas, tá? E outro ponto, que apesar de brilhar os olhos nessas ferramentas, e você vê ali, vários exemplos super bacanas, de desenvolvimento de jogo, desenvolvimento de site, desenvolvimento de aplicativo, tome cuidado porque não é tudo que está funcionando, tá? Então tem muita coisa quebrando. Às vezes para o cara desenvolver um site, um jogo, ele teve que testar 100 vezes ali aquilo para conseguir funcionar. Então não acreditem em tudo que vocês veem. Não achem que a ferramenta está desenvolvendo tudo sozinho, sendo que tem muito teste e erro por trás, tá bom? Então fica tranquilo, continue estudando, que a vaga de TI vai vir para vocês, tá? Eu acho que o único ponto de atenção agora é que vocês precisam se especializar cada vez mais. Então, busquem cada vez mais se especializarem para não ficar para trás aí no mercado, né? Uma das desvantagens que eu falei para vocês no mercado de tecnologia é que sempre você tem que estar se atualizando. Então, esse é um ponto aí que vem com o ChatGPT, tá bom? Mas é isso, pessoal. Esse vídeo foi dedicado especialmente para o Aleph, um amigo meu aqui do trabalho, que queria saber quais que eram as vantagens e desvantagens da utilização de AI para desenvolvimento, né? E aí, eu espero que tenha sanado a dúvida dele. E se vocês quiserem também tirar outras dúvidas, quero um vídeo específico sobre o tema tal, um podcast específico sobre o tema X, deixem nos comentários, me mandem lá no Instagram, manda no direct, comente nos meus posts, que eu vou estar produzindo esses conteúdos para vocês, tá bom? Um grande abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu!